Gostaria de começar, mesmo fazendo um breve comentário. Você já viu que o Evangelho ele traz alguns aspectos à nossa vida pessoal? Inclusive, um deles é que o Evangelho também não nos isenta de sofrimentos. O próprio apóstolo Paulo passou por vários sofrimentos, inclusive alguns deles sozinho, isolado e sem ajuda nenhuma. Infelizmente, ele até mesmo menciona que em algumas das suas prisões, houve dias que ele foi diante do tribunal e que não houve nenhum para se levantar e o defender. Então, existem momentos na nossa vida que, além de ser difícil, a gente ainda se sente sozinho. Ainda é muito difícil porque a solidão e esse sentimento de abandono ainda nos faz sofrer mais com aquele momento. É por isso que nós podemos também encher o nosso coração de gratidão por aqueles que se posicionam a nosso favor quando nós estamos passando por certas adversidades. É engraçado porque algumas pessoas ficam se queixando, né? Nossa, ninguém está aqui passando pelo que eu estou passando. Ninguém está aqui vendo o que eu estou sofrendo. Às vezes até mesmo porque as pessoas nem sabem, né? Mas no caso de Paulo, as pessoas sabiam, mas infelizmente não se posicionaram em favor dele naquele momento. Ele passou por circunstâncias muito difíceis, mas eu acho que as circunstâncias não se compararam à dor do abandono e da solidão. Na hora que ele olhou para o lado e viu que não tinha ninguém a seu favor. Mas o coração dele se enche de gratidão para falar da igreja de Filipos. E por que ele se enche de gratidão para falar deste povo? É porque, ao contrário de outros que o abandonaram, a igreja de Filipos o abraçou. A igreja de Filipos o acolheu. E no momento de tamanha dificuldade, no momento ainda de prisão, ele escreve uma carta a eles com tamanha gratidão. É por isso que nos momentos difíceis a gente vai sempre se lembrar daqueles que passam conosco esses perrengues. Não é fácil, mas você se enche de gratidão por olhar para trás e ver aqueles que não te abandonaram no dia da luta. É verdade ou mentira? O nosso coração nunca vai se esquecer dessas pessoas que nos ajudaram no dia mau. E o Evangelho também é assim. É por isso que a palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que só um. Porque se desanimando um, o outro ajuda ele a levantar. É por isso que a caminhada cristã ela não é feita para andar sozinho. Porque no dia do seu desânimo, Deus vai enviar esse anjo, amigo, irmão, para te levantar. É por isso que no dia do seu abatimento espiritual, às vezes do seu abatimento emocional, você precisa da sua esposa, dos seus amigos, da igreja, dos seus pais, de pessoas que vão te colocar para cima e te colocar no rumo novamente. Assim Paulo foi motivado pela igreja de Filipos. É por isso que nós vamos ler um pedaço do texto onde ele está tão entusiasmado e com o coração tão grato ao posicionamento desses irmãos quanto a ele. É por conta de circunstâncias que ele viveu, que ele não viu pessoas a seu favor, que agora ele pode glorificar tanto a Deus por irmãos que estão por ele. Amém? Então nós vamos ler aqui um texto, no livro de Filipenses, capítulo 1, no versículo 4, que a gente ainda está no capítulo 1, porque é muito abrangente, então tem muita coisa aqui para a gente absorver. Gostaria que você acompanhasse comigo. Eu vou ler aqui no celular, para não ficar tão difícil aqui a leitura, porque é grande, e você acompanha no telão, por favor. Só volta um versículo antes, por favor. Só porque ele estava num contexto de oração, para a gente pegar. Dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim pense todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Esse texto fala que a primeira coisa que Paulo agradece a Deus é pela cooperação da igreja de Filipos ao seu ministério. É engraçado porque, às vezes, as pessoas acham que só o pastor está aqui para servir a igreja, que só aqueles que lideram a igreja estão aqui para se doar. Mas a igreja de Filipos foi um verdadeiro bálsamo na vida de Paulo, porque eles também encorajavam o ministério dele a continuar. No dia da crise, essa igreja estava lá para o fortalecer, porque independente dele ser o apóstolo Paulo, ele era um homem sujeito também às mesmas emoções que nós. Então ele se entristecia, ele se alegrava, ele se abatia, ele se motivava, conforme qualquer outro ser humano. E a gente tem que lembrar que aquele que está à frente da igreja também é um ser humano.
E lembrando disso, a igreja de Filipos sempre apoiou Paulo nas finanças, no apoio, nas orações, na cooperação com o evangelho, porque eles não ficaram só com a parte boa. Porque o evangelho, ele tem muitas partes boas. Na verdade, até as ruins cooperam para que as coisas boas aconteçam. E nem é porque o evangelho proporciona as coisas ruins, mas é porque ele não te isenta de passar pelas coisas da vida. Então, qual que são os benefícios do evangelho? Com certeza, alguém que recebe a palavra de Deus e alguém que crê vai receber a salvação. Isso é um dos benefícios, a salvação. Você vai ser salvo. Outro benefício, o evangelho traz cura. Talvez as pessoas vão até Deus por causa das curas, por causa dos milagres, por causa da provisão. Isso é um fato. Então os benefícios são muitos e eles atraem muito as pessoas. Talvez você que está me ouvindo aqui agora está sendo atraído por um desses benefícios. Às vezes você está aqui simplesmente porque você precisa de algo da parte de Deus. Nada disso é errado, só é infantil, é raso. Os benefícios eles estão aí disponíveis para todos. Mas a igreja de Filipos não ficou presa só nos benefícios do evangelho. Eles também entenderam que existiam demandas. Eles também entenderam que existiam outras coisas a serem vividas. E que essas coisas também não eram tão confortáveis. Que não dependia somente de Deus, mas que era parte da igreja cooperar com Deus na obra que estava sendo feita na terra. E é por isso que Paulo fala: eu dou graças a vocês porque vocês são cooperadores comigo. Vocês cooperam para que o evangelho seja propagado. Vocês não são como parasitas, vocês não são como pessoas que ficam aqui simplesmente querendo receber. Vocês são pessoas que cooperam com aquilo que Deus está fazendo. Por mais que a salvação seja uma obra exclusiva de Deus, a salvação é uma obra plenamente de Deus. A igreja coopera para que isso seja feito na terra. E é por isso que eles, entendendo essa posição que lhes cabia, eles se posicionaram a favor de Paulo. E Paulo agradece muito ao Senhor por conta disso. E lendo aqui, eu até anotei algo. E é em Deus que os corações são abertos. Mas o coração se abre para quê? Para a palavra que é pregada. E como a palavra é pregada se não houver quem pregue? E quem que prega essa palavra? É a igreja. Então a igreja coopera, porque Deus está abrindo os corações e está ali disseminando as suas sementes, mas a igreja libera a palavra que vai entrar nesse coração. O Senhor, Ele define a agenda dos missionários. Ele fala para onde eles serão enviados, mas é a igreja que os sustenta no campo missionário. A igreja também reconhece aqueles que o Senhor levanta como seus obreiros, mas no final, quem os sustenta na vida e na obra de Deus? É a igreja. A igreja tem que entender o seu papel como cooperador de Cristo, e não pode se ausentar da sua obrigação, porque o Senhor está fazendo algo, mas o corpo de Cristo aqui na terra é a sua igreja. E se a gente entender essa posição que nos cabe, nós não deixaremos falhar, nós não deixaremos a igreja falhar com essas pessoas. É importante a gente entender que dentro dessa cooperação existem 3 pilares que a igreja pode contribuir. E a primeira delas é através da oração. A igreja tem que entender que nós temos que ter esse posicionamento de orar por tudo aquilo que Deus faz através de nós e para aquilo que o Senhor vai fazer em outras pessoas. Às vezes você tem essa incumbência de ficar orando por alguns propósitos que são pessoais, e você tem até essa diligência, mas não tem muito o costume de orar por aquilo que são de terceiros. Por exemplo, até mesmo Paulo César hoje usou como exemplo o Thales, que está lá em campo missionário, mas o Cascão. Eles estão em missão. Nós deveríamos gastar um tempo de oração por aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque nós estaremos cooperando com o Evangelho, para que o Senhor propague o Evangelho através deles. Você entende isso? A sua incumbência como igreja é definir aquilo que Deus está fazendo, declarar aquilo que Deus fará, abrir o caminho espiritual, liberar sobre eles aquilo que o Senhor está fazendo em oração. Amém? Porque assim você estará enviando a sua oração como uma oração missionária também até eles. E Deus estará fazendo coisas através da sua oração. Vamos abrir um texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Presta atenção comigo. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então, finalmente, irmãos, façam o quê? Orar. Vocês vão orar, para que a palavra de Deus seja propagada. Você tem que entender que a oração ajuda a palavra de Deus a ser propagada. É como a água que rega essas palavras liberadas. Essas pessoas estão indo e a sua oração está ali validando aquilo que eles estão fazendo. É como Moisés levantando a mão no monte durante a guerra. Você lembra? É como Moisés ali. O Senhor está ali rompendo e vencendo, e você está ali batalhando e cooperando com Deus em oração. E você não deve cessar até que as coisas aconteçam. Amém?
Até por isso que a oração ela é tão importante. Eu me lembro de uma história que é até mesmo do avivamento do país de Gales, e que não começou em Evan Roberts, mas pelo contrário, Deus despertou um homem a orar por aquilo que Deus faria em outro homem, e esse homem, mesmo sem ser o protagonista daquilo que Deus ia fazer, decidiu cooperar com Deus. Então, Seth Joshua, que era um evangelista presbiteriano, que ali habitava no país de Gales, um dia teve a incumbência no coração, Deus o despertou para orar, e ele começou orando, falando: Senhor, aviva o país de Gales. E por que ele começou essa oração? Porque ele teve uma percepção espiritual, de que o povo estava prezando muito pelo zelo da palavra, por aquilo que era muito engessado, por aquilo que não fluía do poder de Deus, mas que para eles era algo que tinha que ser valorizado ao máximo, a ponto do poder não fluir entre eles. E ele falou: Senhor, não basta a sua palavra, o Senhor tem que fluir entre nós, então aviva o nosso país. Senhor, traga vida ao país de Gales. Só que o Senhor não fez a obra nele, mas usou ele para cooperar numa obra que estava sendo feita em Evan Roberts. E ele estava sendo despertado para ser o precursor daquilo que o Senhor ia fazer. Olha o tanto que é importante a gente não ser egocêntrico e nem centralizador naquilo que Deus vai fazer. A gente entender que às vezes a gente vai cooperar naquilo que Deus vai fazer na vida do outro. Às vezes você está orando pelo ministério do outro. Grandes homens de Deus foram sustentados por orações de outras pessoas. E é importante a gente entender que a gente coopera com Deus nesses momentos. Você tem que ser esse cooperador. Se Deus não está fazendo algo através de você, e que você está entendendo que você deve orar por outra pessoa, você já está sendo usado por Deus. Não entenda que ser usado por Deus é só quando você está no holofote. Não, pelo contrário. As pessoas não têm nada a ver com isso. Você já parou para pensar que Arão estava no holofote e Moisés não estava? Arão falava ao povo. Arão era o bom de boca. Arão era o cara que falava bem. Mas quem era o amigo de Deus? Moisés. E Deus não trocou, por conta do talento de Arão, ele não trocou Moisés por Arão. Ele continuou a sua amizade com Moisés. Ele não deixou de valorizar aquilo que Moisés era para ele. Às vezes você vai ser como esse Moisés, que está cooperando para que Deus faça algo, mesmo sem você estar nos holofotes. E você tem que estar em paz com isso, porque a amizade com Deus vale mais do que o holofote. Essa posição que Deus te deu, ela é muito mais valiosa. Ela não se compara a nada que você possa ser prestigiado diante dos homens. E é por isso que nós temos que viver em paz. Então, seguindo essa ordem desses 3 pilares da cooperação da igreja com Cristo, a segunda coisa é a contribuição. Nossa pastora até leu um texto que eu quis pegar como base, que é o de 1 Crônicas 29. Eu quero ler para vocês. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Continua. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. O próprio rei Davi, alguém que foi enriquecido por Deus, favorecido por Deus, falou: eu já juntei com todas as minhas forças, as minhas riquezas, para construir algo que não é para os homens, mas é para Deus. Sabe o que é isso? É a cooperação através da contribuição, entendendo que você não está cooperando para uma igreja que é do Vinícius ou da Érica, ou que a igreja que é de Goiânia, ou que a igreja que é de alguma pessoa, não é de ninguém, é de Deus. É por isso que você pode se esforçar ao máximo para contribuir com aquilo que é de Deus, porque o rei Davi foi enriquecido por Deus, e ele sabia disso, e o coração dele era: eu vou dar tudo que eu posso, tudo que eu tenho, todo o meu esforço, tudo que o Senhor me deu, para construir algo que é dele, porque essa obra não é para os homens. Aquele palácio não estava sendo construído para os homens. Talvez nem todo mundo entendia que aquele palácio não era para os homens, mas o rei Davi sabia. E é por isso que ele podia se doar ao máximo e contribuir com o coração generoso, com tudo aquilo que ele tinha. Até mesmo porque na hora que ele chegou ali naquele ápice da sua vida, num reinado tão rico, com certeza haveria no coração dele aquela expressão de: tudo que eu tenho veio do Senhor. O que eu posso fazer pelo meu Senhor? O dia que ele caiu em si e falou: cara, eu habito num palácio glorioso, e meu Deus habita numa arca, numa tenda. Eu preciso construir algo mais glorioso que o meu palácio para ele. Ele é o meu Deus. Tudo que eu tenho é por causa dele.
Então, é por isso que até mesmo hoje mencionando, eu fiquei até pensando, porque é as mesmas coisas que eu penso a respeito do que a pastora Érica falou. Quando eu vejo as coisas chegando na igreja, quando eu vejo a gente conquistando as coisas, é mais legal do que comprar uma televisão para minha casa. É mais legal do que colocar um sofá novo. Por quê? Porque a igreja é algo muito sublime, é muito poderoso. A gente chegar, esses dias a gente estava sentando em cadeira de plástico ali, tudo branquinha. Agora o Senhor já nos deu umas cadeiras confortáveis e as coisas vão acontecendo. Pode ser que você ache que tudo isso é natural. Mas eu vou te falar, glorifica a Deus também. Isso aqui é para o Senhor. Eu não levo essas cadeiras para casa. A gente não usa ela para receber as pessoas lá em casa. O Senhor usa elas para receber vocês. Para receber outras pessoas que vão visitar. Um dia a rainha de Sabá chegou no templo, onde Salomão, no palácio de Salomão, e ela começou a olhar cada detalhe, os serviçais, começou a olhar aquilo que era servido, começou a olhar a sabedoria de Salomão, começou a olhar tudo aquilo que estava ao seu redor, e ela falou, só tem uma forma aqui de fazer algo. Eu preciso reconhecer que esse homem é um homem de Deus. Eu preciso reconhecer que a glória de Deus está nesse lugar, que a sabedoria dele excede aquilo que me falaram. Ela teve que glorificar a Deus pela excelência que havia naquele palácio. Então é por isso que, em detalhes, pode ser que em algum momento ou outro, o diabo possa colocar sofismas na sua cabeça a respeito disso. Algumas mentirinhas com cara de verdade. Ah, para que tanto? Ah, para que isso? Ah, para que aquilo? Vamos pegar um exemplo, passa um telão desse, para você talvez não é necessário. Então eu te pergunto, por que você não vê televisão no seu celular? Para que você tem uma TV de 45 polegadas na sua casa? É só para enxergar melhor. É só para você ver mais nítido. É só para que a pessoa lá do fundo possa enxergar aquilo que está sendo passado. É muito simples. Não tem nada de extraordinário. São coisas que hoje, no dia a dia, a gente usa como tecnologia no mundo. Isso é natural, mas também é excelente. Não custa nada. Não custa nada ter uma cadeira confortável. Não custa nada você estar no ar-condicionado. Talvez o ventilador não estaria dando nem para você me ouvir aqui. E se não houvesse ventilador, e na época que colocaram o ventilador na igreja, a pessoa começasse a questionar, esse trem de ventilador é muito chique para mim, viu? Para mim não dá. Hoje é ar-condicionado, mas uns tempos atrás era o ventilador. Então tudo isso é modernidade, vai se aperfeiçoando. E infelizmente, alguns vão criticar sem ter sabedoria. Mas a gente coopera com o Evangelho, não só para embelezar a igreja, trazer conforto e outras coisas, mas também para enviar os missionários, para sustentar os obreiros, para fazer obra social, para alcançar o perdido. Tudo isso é poderoso e é para a glória de Deus. Mas às vezes os irmãos, a gente não fica mencionando tanto aqui aquilo que a gente faz lá fora, mas pode ter certeza, irmãos, a única coisa que tem prosperado e muito é a obra de Deus aqui, não são a liderança, não é as pessoas, a obra é de Deus. É o Senhor quem tem prosperado a sua obra. E é para isso que nós temos contribuído. É por isso que você tem que entender que as suas mãos estão cooperando para a propagação do Evangelho. Amém? Não se esqueça que tudo que você ofertar, tudo, um dia nós teremos que prestar conta diante de Deus. Não fique preocupado, encucando na sua cabeça, o que eles fazem com o dinheiro que eu contribuo, o que eles vão fazer. Não, eu prefiro ofertar nisso aqui, porque isso aqui eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu prefiro dar direto na mão do irmão, não sei o que. Tudo bem, você pode fazer tudo isso. Você é livre. Mas nunca fique preocupado se você está dando na igreja, o que eles estão fazendo. Um dia todos nós prestaremos contas diante de Deus. E essa é a paz que você tem que ter no seu coração. Fica tranquilo, um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Então a contribuição é um segundo pilar que a gente tem nessa questão da cooperação com Cristo. E por último, a grande comissão. Em Mateus 28:19 o Senhor falou, ide portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É importante você entender que o ID é para todos. Nós não estamos falando de missão, nós estamos falando da pregação do Evangelho, da propagação daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz e da obra salvadora. Você não pode negligenciar esse ID. Como cristão, você não pode viver como se não houvesse a resposta para esse mundo dentro de você. Porque a palavra de Deus diz que agora é Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Então, não fique esperando Jesus ficar aparecendo para o povo em sonho, por mais que isso possa acontecer, por mais que haja relatos que isso aconteça. Eu vou te falar uma coisa, é a sua boca que se abre e prega. É a cooperação do seu entendimento de pregar o Evangelho que coopera para que Deus possa salvar pessoas. Ele escolheu, pela pregação, salvar as pessoas. Porque a fé, ela é gerada através de uma pregação que as pessoas creem. Então, se você não falar, como gerará fé ao coração delas?
Não fique esperando de terceiros uma responsabilidade que também é sua. Amém? E falando disso, até mesmo por conta do nosso dia 7, eu te digo algo, irmãos, precisamos ser tomados de ousadia, tomados de uma santa indignação de ver o nosso mundo perdido. Você tem ainda alguma perspectiva de que esse mundo melhore? De que as coisas vão melhorar? De que os próximos anos serão melhores? Não, a única esperança que existe é que o Senhor voltará. É que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode transformar. Se você achar que alguma coisa da ciência vai melhorar a sua vida, que alguma coisa da tecnologia vai mudar aquilo que está descrito no Evangelho, no Apocalipse, e tudo aquilo que está escrito na Bíblia vai acontecer, e algumas delas no seu tempo. E eu vou te falar uma coisa, o Evangelho tem que continuar sendo pregado. É por isso que o Senhor tem que te encher de ousadia, de intrepidez, para você não se ludibriar, achando que as pessoas podem viver uma vida confortável até que o Senhor venha. Tem muita gente que vai viver uma vida confortável até que o Senhor venha, e ele vai ficar quando o Senhor voltar, porque nós não pregamos. E isso não é para que gere um pesar no seu coração, mas é para que você entenda a seriedade de você cumprir o ID. Você contribui, você ora e você vai. Se você cumprir esses pilares, o Evangelho vai propagar de uma forma muito mais rápida. No final, é igual eu falei para você, existiram irmãos que ficaram presos nos benefícios do Evangelho para ele mesmo. Não, eu estou indo para a igreja porque eu preciso resolver meus problemas. Eu estou indo para a igreja porque eu preciso de um carro novo. Eu estou indo para a igreja porque meu casamento está acabando. Eu estou indo para a igreja porque eu estou com um monte de demanda emocional, umas pitimbas aí que eu não estou conseguindo resolver. Meu Deus, que egocentrismo. O Evangelho não termina em você. Ele nem começa em você e nem termina em você. Ele começou em Cristo e termina em Cristo. Você começou em Cristo, Ele começou uma boa obra em você e agora Ele está falando, aponta para mim, para que as outras pessoas vejam. É como se você soubesse o antídoto para aquilo que picou o mundo e não quisesse passar para eles. Meu irmão, nós temos aquilo que pode transformar, não é ajudar, não é sanar, não é um paliativo, é transformação da parte de Deus o Evangelho. Ele é o poder de Deus para transformar aquele que crê, ele é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Se você entender que o Evangelho na sua boca é o poder de Deus, você vai pregar ele com muita autoridade. Você vai entender a incumbência que Deus te deu, o poder que está saindo, emanando da sua boca, de dentro de ti. Não importa o que a pessoa vai pensar, o Evangelho é o poder de Deus. Ele é poderoso para transformar. Muitas das vezes nós não pregamos, nós não cumprimos o ID, porque nós estamos preocupados com a indagação. Depois que eu falar, será que ele vai rebater? Depois que eu disser isso, será que ele vai questionar? Problema dele. Contra a verdade não tem argumento, meu irmão. É o que é. Independente dele querer ou não, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, o que nós precisamos fazer? Filho, o Evangelho está sendo pregado, e o tempo da sua salvação é agora. Um dia, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Alguém pregou para você, ele entrou numa ocasião oportuna na sua vida, e você creu, é por isso que você está aqui hoje. Essa oportunidade tem que chegar em outras casas, essa oportunidade tem que chegar em outros lares, e nós somos os responsáveis por chegar até lá. A palavra está em nós precisamos entender isso, e dentro desses pilares, esse último pilar, eu acho que é um dos mais fortes. O ID, às vezes, fica muito terceirizado por aqueles que presidem a igreja, por aqueles que lideram o povo, mas não pode ser assim, toda a igreja precisa entender. Sabe por quê? O dia que o Senhor falou que os campos estavam brancos, Ele não falou que a seara era pequena, Ele falou que os trabalhadores eram poucos. Então a seara é grande, os campos estão brancos, o povo está aí, e a esperança deles é Cristo em vós, a esperança da glória de Deus, mas os trabalhadores são poucos, porque poucos entendem o seu ID. Então que o Senhor te desperte nessa noite, para entender que você precisa pregar, você precisa falar, você precisa anunciar, e não precisa falar muita coisa, não é pela persuasão humana, não é pela sabedoria da ciência, ou das coisas que você tem da teologia, mas é pela demonstração de poder. Eu declaro que Deus vai abrir possibilidades de você demonstrar o poder de Deus para a vida dessas pessoas. Aqueles que tiverem ocasião para ouvir o Evangelho da sua boca, também terá ocasião para Deus entrar com poder na vida deles. Amém? Porque não haverá questionamentos quanto ao poder de Deus. Não existe questionamentos a isso.
Isso é muito poderoso. Eu declaro que até no dia 7 nós veremos muito disso, pessoas se convertendo pela demonstração do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, fazendo tudo isso para que o objetivo da salvação seja alcançado, esses 3 pilares, eles não podem ser deixados de lado. A salvação, ela é plena, eterna e irrevogável. Lá em Romanos 8,30 diz assim a respeito da redenção completa. Abre para nós, por favor. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você tem que entender que por mais que o Senhor não tenha feito isso de forma natural em todos os tempos na sua vida, no mundo espiritual já aconteceu. O Senhor criou o Cronos, que é o tempo que o ser humano habita, mas ele habita no Kairos, o tempo de Deus. Um tempo fora do tempo natural, um tempo fora do tempo dos homens. E é por isso que você tem que entender que algumas coisas não estão sendo discernidas por você, porque não estão nos tempos dos homens, estão nos tempos de Deus. É por isso que o Senhor já glorificou, já salvou, já redimiu, mas existem coisas que ainda não aconteceu de forma literal com você. Mateus, então como que eu sou salvo se tudo não aconteceu de forma literal? A primeira coisa, e essa aconteceu de forma literal, é a justificação. Aquele que crê, será salvo. Mas a palavra de Deus diz também que ele já é justificado. Justificar diante de Deus significa que não há acusações diante de Deus mais. Que você não tem ninguém para te incriminar. Pelo contrário, já existe algo que está te justificando diante de Deus, e é Cristo Jesus. Este justifica. Isso já está garantido, e é de uma forma literal. Existe uma outra salvação, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque isso é a dúvida de alguns, que é a salvação da vossa alma. E essa salvação, ela é gradativa. A palavra de Deus diz que você é salvo de glória em glória, de um processo em processo. Através de contemplar o Senhor, Ele vai te transformando, e a sua alma vai desenvolvendo a salvação, até que você chegue na estatura do varão perfeito. Essa salvação ela é desenvolvida, é por isso que você não pode se desanimar, por conta dessa salvação que está acontecendo na sua vida. Um dia Paulo mesmo falou assim, cara, maldito o homem que eu sou nessa carne, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero pratico. Que carne terrível é essa? Quem me livrará do corpo desta morte? E ele fala, graças a Deus, a vida que eu vivo agora na carne, ela vai se encerrar na carne. Porque um dia eu vou ser glorificado com o Espírito. E essa vida que Paulo vive, ele entendeu que agora, a partir de hoje, é no Espírito. A minha carne está sujeita às coisas da carne, mas eu já estou em Cristo Jesus. E através do Espírito eu já vivo essa vida santa. Eu não preciso mais me limitar às coisas que a minha carne deseja. Por mais que ela vai pecar, eu vou entender que a minha salvação está sendo gradativamente feita pelo Senhor. E dentro da minha alma está acontecendo uma transformação. Imagina você nascendo de novo agora. Preste atenção nisso. Você nasceu de novo. É como se fosse a analogia de Nicodemos, mas agora de uma forma que vai ser didática para você. Nasceu de novo, então agora você é um bebê espiritual. É natural um bebê não saber andar. É natural um bebê não saber falar. É natural um bebê não saber se portar. Isso tudo é muito natural. E aí você fala, nossa, mas que criatura informe, que criatura estranha, não parece um ser humano. Até o Paulo usou esse exemplo hoje de manhã, eu falei, é verdade, é o exemplo mais prático que existe. E às vezes você fica indignado, falando, cara, por que eu não sou igual fulano? Porque você é uma criança. Paulo fez distinção, ele falou, olha, você já chegou num tempo que já deveria estar recebendo alimento sólido, vocês são como criança, recebendo leite materno. E ele falou assim, porque a espiritualidade está relacionada também com esse tempo de salvação que você tem, e o conhecimento da palavra e o desenvolvimento da sua salvação. É importante você entender que você está sendo desenvolvido, e que algumas coisas que são sujeitas a crianças espirituais estão acontecendo com você. Mas se você já tem idade para ser maduro, por que você está voltando para as coisas de criança? Se você tem a maturidade, o tempo de igreja, conhecimento do Senhor, por que você está voltando para as coisas de criança? É como se olhasse para um homem maduro e falasse, nossa, mas que meninão. Sabe o que é estranho? É você olhar a gente que é macaco velho na igreja fazendo coisa de criança espiritual. Aí isso me dá canseira. Eu olho e falo, meu Deus, já deveria ter uma maturidade. É igual o Paulo fala, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês são como criança, então vamos voltar para o leite.
Mas como homens de Deus, mulheres de Deus, se você tem essa certa maturidade, começa a se portar como homens maduros em Deus. Pessoas que entendem o posicionamento que devem ter. Pessoas que já sabem da forma que devem andar. Não são como meninos levados como qualquer um por todo vento de doutrina. Você se firma na palavra, se firma na verdade, tem convicções fortes. Isso tudo te faz ser um crente maduro. Amém? Então, entendendo essa parte a respeito da salvação que ela está sendo desenvolvida, existe um terceiro aspecto, que é o aspecto da redenção, da glorificação eterna. É quando esse corpo pecaminoso que Paulo se cansou dele, a hora que ele olha para esse corpo e fala, terrível esse corpo, não tem jeito para ele, precisa ser destruído. A palavra de Deus diz que você vai semear um corpo corruptível e vai colher um corpo incorruptível. Você vai semear esse corpo carnal, terreno, e vai receber um corpo glorificado, que não está sujeito ao pecado. Esse é o sonho da minha vida. Imagina, o seu corpo não se limitar ao cansaço, à fadiga, ao pecado, aos desejos carnais, aos instintos naturais de um ser humano. Porque agora é glorificado. E a única coisa que é o ponto fraco dele é o próprio Deus. Esse corpo só se limita a Deus. Esse corpo glorificado é como o corpo de Jesus. Eu vou te trazer uma analogia para você ter uma noção. Você acha que quando Jesus ressuscitou, olha que loucura, essa aqui é loucura. Quando Jesus ressuscitou, e ele se coloca diante dos apóstolos, ele está do lado de fora e de repente ele atravessa a parede e fala, paz seja convosco. O que é mais real naquele momento? A parede ou Jesus? Você sabe por que é Jesus? Porque quando chega lá dentro, Tomé consegue tocar nele. Só que a parede é como se fosse uma sombra, a matéria mais não limitava aquele corpo. Olha o tanto que isso era poderoso. Quando ele chega lá dentro, ele não era um espírito, porque Tomé tocou as suas chagas, tocou as suas feridas. O corpo dele transcendeu a matéria deste mundo. O corpo glorificado foi além daquilo que você está tocando. É por isso que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que você vê. Olha que loucura. Esse é o corpo glorificado que nós receberemos. Tal qual ele é, nós seremos também. Glória a Deus por isso. E aí o seu corpo não se limita mais às questões desse pecado. E falando aqui a respeito de finalizar com essa garantia de salvação. Mateus, tudo bem, mas o que me garante que eu sou salvo? Que essa obra se completará na minha vida. Que eu não vou parar no meio do caminho. Que vai dar tudo certo. Primeiro nós vamos ler novamente Filipenses. Abre lá em Filipenses 1, no capítulo 4. Filipenses 1, versículo 4. Olha aqui, vamos ler tudo de novo, só para você prestar atenção. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Continua. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele não estava com dúvidas, ele não tinha incertezas, ele tinha uma plena certeza de que Deus iria completar a obra que começou na igreja de Filipos. E eu te falo, eu te dou certeza, Cristo vai completar a obra na sua vida. Ainda que você ache que seja difícil, que você é uma pedra difícil de ser lapidada, eu te falo, vai completar. Ele vai completar a obra que ele começou na sua vida. Ele tem completado, ele tem trabalhado em você, em circunstâncias que você nem tem percebido. E eu vou te falar, de glória em glória ele está te transformando. De glória em glória. Eu queria que a gente abrisse também, para a gente finalizar essa parte, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O fator principal que te garante a salvação é o selo do Espírito Santo. O fato de você ter convicção e o Espírito testificar dentro de você que você é filho de Deus te garante a salvação. Não é eu que te garanto, é o testificar do Espírito dentro de você, que ele habita em você. Se houver o Espírito Santo dentro de você, é como um carimbo que atesta, no dia da salvação você está garantido. No dia do juízo final está tudo certo. No dia da redenção, no dia da glorificação, vai estar tudo certo com você. É o penhor, é o cheque, calção que te garante que você irá subir, que vai dar tudo certo. E é o Espírito,
Agora não tem nada a ver com a sua obra, não tem nada a ver com aquilo que você faz. Aí você fala, mano, agora eu vou viver uma bagunça. Calma, não vamos entrar nessa conversa, não é por causa disso. Eu só estou falando que o que te garante, o que te dá certeza, é o Espírito Santo. Não tenha dúvida de que o que vai garantir é o Espírito Santo. E eu vou te dar até uma dica, preste atenção. Os fariseus viviam de forma muito piedosa, de uma forma muito certinha. E Jesus virou para um deles e falou assim, filho, se você não nascer de novo, você não entra no céu. Ué, mas não é pela minha conduta? Não é pelo que eu faço? Não é isso? Não, isso tudo é consequência de alguém que nasceu de novo. Você vai viver dessa forma. Mas o principal e o que te garante é ter nascido do Espírito. É o que ele falou. Ele não falou que eles não deviam viver uma forma correta, uma vida piedosa, uma vida diligente, mas ele falou, o que te garante a entrada no reino dos céus é nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E isso que vai te garantir no dia final. E para finalizar, irmãos, eu quero te falar, uma igreja que passou por momentos tão difíceis da vida de Paulo, que encheu o coração dele de gratidão, que encheu o coração dele de alegria, no final só tem um jeito de viver com esse povo, amar eles. Você vai amar eles até o fim. Seu coração se enche de gratidão e amor. É impossível você não amar aquele que se estende a mão no dia ruim. É impossível você não amar aqueles que te amam. É impossível você não querer o bem daqueles que estão te beneficiando. Você vai querer. A palavra de Deus diz que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Aí você fala, cara, então Paulo ama Filipe só porque eles contribuíram? Não, mas foi algo recíproco. Algo que aconteceu de forma mútua. Não era só o pastor se doando para a igreja, era a igreja se doando para aquele pastor. Não era só a congregação fazendo o máximo, mas o pastor se entregava ao máximo. Era Paulo dando o máximo para eles e eles o máximo para aquilo que Paulo estava fazendo, contribuindo para aquilo que Deus estava fazendo. Sabe o que eu vou te falar? As pessoas estão cansadas de gente fingida. Ninguém quer gente de fachada. Ninguém quer relacionar com pessoas que falam coisas clichês. Ninguém quer viver de forma intencional, sabendo que o fulano está fazendo isso só de forma intencional, que no final não tem amor, que não tem realidade, que não tem essa questão do afeto, da pessoalidade. Você quer sentir, gente da gente, vida na vida. É esse relacionamento que Paulo começou a criar com Filipos. A igreja de Filipos começou a ter esse relacionamento de amor. Você sabe por que o amor ele é a coisa mais importante que existe na vida da igreja? Uma, porque a palavra de Deus falou que é assim. O segundo é porque a aliança ela só pode ser formada de forma verdadeira com o elo perfeito, que é o amor. O dia que você achar que a aliança é formada por esse, tamo junto, temos uma aliança no final da ceia, conta comigo, é nós. Isso aí tudo vai ficar para titia no dia do teste. Na hora que você precisar, não vai dar não. Mas o amor ele é construído através de pequenas circunstâncias que as pessoas vão se doando uns aos outros, se esforçando, perdoando, liberando perdão, submetendo, humilhando, sendo humilde. E o relacionamento vai acontecendo, e as pessoas vão se dando sem reservas, e as pessoas vão abrindo o coração, e as coisas vão acontecendo, e os sentimentos vão aflorando, aí o amor vai crescendo. E aí o dia do teste é o dia da ofensa, é o dia que a coisa pega, é o dia que acontece alguma circunstância que você fala, ele falou de um jeito que eu não gostei. Ou se não, você falha e o líder, em vez de te reprovar, fala, não, vou dar outra chance. Você sabe por que o líder pode te dar outra chance? Ou você pode dar uma segunda chance para o seu líder? Se tiver amor. Se não tiver amor, você vai embora. Você sabe, o amor é o único que não se acaba. As palavras elas vão embora, a sua motivação de ser fiel, ela acaba no dia do erro. Você vai falar, estamos juntos, vamos até o final, mas no dia que pipocar para o seu lado, você tchau. Porque é só uma motivação. Mas se houver amor, o amor tudo suporta. O amor não procura seus próprios interesses. É por isso que eu separei, e eu queria que você ficasse de pé, esse último texto para a gente ler. Preste atenção. O que irá sustentar a nossa fraternidade será o amor verdadeiro, sem fingimento, com base sólida na sinceridade, na intensidade do dar e receber.
Eu queria abrir um último texto para a gente finalizar, que está lá em 1 Coríntios 13. E eu gostaria que você olhasse para o telão e visse o quanto isso é forte. Ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se acaba. Isso é muito poderoso. Na vida da igreja, se faltar amor, nada seremos. Se faltar esse afeto, não temos aliança. Se faltar esse vínculo, esse elo perfeito, não tem como ter um futuro. Entenda algo, irmãos. Crie a partir de hoje relacionamentos de amor com os irmãos. Abra o seu coração sem reservas, mas também se doe ao máximo para que o outro seja beneficiado pelo amor que há em você. Não adianta querer estar aqui para receber se você não está disposto a dar. Não reclame das pessoas que não se abrem se você é como uma pedra. Nós precisamos nos ligar com esse elo perfeito, que é o amor. Porque no dia do teste, o cordão de 3 dobras não se romperá facilmente. Amém? Paulo então, com a gratidão eterna no seu coração, por ver irmãos que o apoiaram no dia mau, por ver irmãos que o apoiaram e cooperaram com o Evangelho, escreve uma carta extremamente alegre e contente e cheia de gratidão. Eu quero te falar, nós temos uma extrema gratidão por ter vocês como a nossa comunidade. Assim como Paulo escreve a Filipos, eu te digo, só resta uma coisa no nosso coração também: gratidão a respeito de vós. Que o Senhor Jesus entre em cada etapa da nossa vida da igreja e possa nos aperfeiçoar em tudo aquilo que a gente ainda é débil. Você tenha paciência em cada detalhe e que também a igreja tenha paciência com aqueles que estão sendo enxertados entre nós e que possamos crescer nesse amor, amém? Juntos, cooperando com Cristo em cada um dos pilares, contribuindo, indo, orando, entendendo a nossa missão como igreja e sabendo que o Senhor nos chamou para a cooperação do Evangelho através de cada uma dessas áreas. Aleluia. Feche seus olhos onde você está, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, a minha oração nessa noite é que o Senhor gere amor entre nós, que o Senhor gere um espírito de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, que essa carta seja uma inspiração à nossa igreja, uma inspiração aos nossos líderes, que possamos viver esse relacionamento mútuo de entrega, aonde um se doa, o outro coopera, aonde há humildade entre os relacionamentos e a gente cria esse vínculo perfeito que é o amor. Que o Senhor possa gerar entre nós o cordão de 3 dobras, que não se romperá no dia do teste, que o nosso coração não se preocupe a respeito do futuro, pois o Senhor nos garante. Eu declaro, Senhor, que o amor entre nós não se acabará, que o Espírito Santo continuará agindo todos os dias. Eu declaro, assim como a tua obra da salvação começou em nossas vidas, o Senhor irá terminar. Eu declaro que os processos que são necessários de viver, nós viveremos, a nossa alma será transformada de glória em glória, o Senhor nos mostrará cada etapa. Eu declaro, Senhor, no dia da redenção, nós somos garantidos por aquilo que é o penhor que está em nós, que é o Espírito Santo. Eu profetizo, Senhor, esse Espírito habita em nós, o Espírito Santo nos garante no dia da salvação, é o Senhor quem nos garante até o último dia. Por isso eu profetizo, Senhor, faça-nos compreender essas verdades, nos faz entender que a sua salvação contínua está operando em nós, e no dia da redenção nós aguardamos com expectativas do Senhor. Em nome de Jesus nós abençoamos a vida daqueles que aqui estão. Eu declaro, Senhor, que no coração dos meus irmãos haja uma semente plantada nessa noite, a semente, Senhor, e o entusiasmo de amar uns aos outros, o coração de ser carismático, homens e mulheres cheios do Espírito,
que vão propagar o Teu Evangelho, não só com um sorriso no rosto, mas cheios do Espírito Santo. Eu declaro, Senhor, nós entendemos os pilares que regem o Evangelho. Nós iremos, Senhor, contribuir com as nossas mãos, iremos contribuir com a oração, mas nós também iremos pregar o Teu Evangelho, anunciar aquilo que está sendo anunciado. Eu declaro, Senhor, como igreja, nós somos aqueles que retêm a resposta do mundo, e é Cristo em vós a esperança daquilo que o mundo carece. Eu profetizo que o nosso coração se enche de fé nessa noite. Eu profetizo que no próximo dia 7, os nossos corações estarão incendiados por aquilo que o Senhor irá fazer. Eu declaro, Senhor, enche-nos de ousadia, enche-nos do Teu poder, enche-nos de intrepidez, que haja o fogo do Espírito Santo ardendo dentro de nós, e que não haja dúvidas de que nós seremos usados pelo Senhor. Nós seremos cooperadores para a Tua obra, para a cidade de Goiânia, pois a única esperança que tem para este mundo é a salvação que vem por intermédio do Evangelho, e Ele será o poder de Deus em nossas bocas. Eu profetizo, cheios do Espírito nós estamos, e nós faremos a Tua obra conforme a liberdade do Teu poder. Enche-nos nessa noite, Senhor, enche-nos da Tua vida, haja vida de Deus nos nossos lares, haja vida de Deus nos nossos eventos, que o poder do Espírito Santo tome posse do nosso coração, enche a nossa boca de ousadia, abre os nossos olhos para ver que os campos estão brancos e a Tua seara será colhida nesses dias. Em nome de Jesus eu profetizo, enche-nos do Teu poder, Jesus, enche-nos desse amor, enche-nos desse amor pelos perdidos.